Bem, a graça e a paz de Jesus. Esse é o dia que Deus preparou para nós, por isso nós estamos alegres na presença do nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. Vai chamando o pessoal, vamos estar conectados aqui juntos. Desde já quero te pedir um convite, compartilha o final dessa live através das suas redes sociais para que o máximo de pessoas possam ser abençoados, assim como você for. Nós estamos na nossa série de vídeos sobre o Evangelho segundo Marcos. Estamos estudando juntos todo o Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus na perspectiva romana. Jesus como o servo leal, o servo fiel aos propósitos divinos. Nós vemos em Marcos a sua encarnação, sua vida, obra, ministério, morte, ressurreição e ascensão aos céus. É um evangelho sintético, que sintetiza as principais ideias, milagres, maravilhas, ensinamentos de Jesus de Nazaré, e é através deles que nós estamos mergulhando na palavra de Deus, a fim de sairmos dela encharcados com a sua glória, com a sua revelação, com a verdade de Deus inscrita nos nossos corações. E hoje nós vamos falar sobre os preparativos para a ceia, que está lá em Marcos capítulo 14, versículo 12 a 16. Marcos 14, de 12 a 16. A Bíblia diz: no primeiro dia da festa dos pães asmos, que acontecia justamente no período da Páscoa, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Os discípulos perguntaram para Jesus. Então, no versículo 13, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? É a pergunta que Jesus pede para que os seus discípulos façam àquele homem. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Amém? Então nós aprendemos aqui alguns princípios importantes. Primeiro, de nós ouvirmos a voz de Jesus. Ouça a voz de Jesus. Como é que, pastor, hoje nós podemos ouvir a voz de Jesus? Simplesmente, irmãos, ouvindo boas pregações, lendo bons livros cristãos, mas principalmente lendo a palavra de Deus. Assim como nós acabamos de fazer, lendo pequenos trechos da palavra de Deus, orando a Deus e falando: Senhor, fala comigo através da tua palavra. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos nesse curtinho trecho de Marcos capítulo 14 é que, em primeiro lugar, precisamos ir na direção de Jesus e ouvir as suas orientações, ouvir a sua voz, ouvir as instruções claras de Jesus para as nossas vidas. Segundo princípio que nós aprendemos aqui, irmãos, é que, além de ouvir a Jesus, segundo princípio, faça tudo de acordo com o que Jesus mandou. Faça tudo de acordo com o que Jesus mandou. Não adianta nada a gente ouvir pregações, ler bons livros cristãos, ler a Bíblia Sagrada, ouvir conselhos espirituais, se depois, na hora H, na hora da ação, na hora do comportamento, a gente faz tudo contrário àquilo que Deus orientou, àquilo que Jesus falou. Tem muita gente que é muito bom de ouvir, de escutar, mas não de obedecer. Então, o que nós vemos claramente é que os discípulos foram fidedignos, foram leais a Jesus. Eles foram na direção do mestre, perguntaram para o mestre como é que eles deveriam preparar a Santa Ceia, ali o momento da Páscoa, que era uma grande celebração judaica, onde o judeu, até hoje nós comemoramos a Páscoa, relata, comemora, celebra a saída do povo de Deus do Egito. Um cordeiro era imolado, diante do Senhor, a nível de povo, mas também eles tinham comidas especiais, pães asmos, que era um pão sem fermento,
tomavam ervas amargas para lembrar dos tempos difíceis do Egito e também comiam ali cordeiros que eram assados, né? Quem tinha condição disso eram assados e celebrados juntos, no momento, junto à mesa, no momento de comunhão. E no caso de Jesus ainda houve a celebração da Santa Ceia, o repartir do pão, o beber do cálice, tudo isso simbolizando Jesus ensinando aos seus discípulos o que nós deveríamos fazer no momento da comunhão, no momento da Santa Ceia, que geralmente ou se faz, né, em algumas igrejas todos os domingos. Na nossa igreja, por exemplo, fazemos uma vez por mês, o primeiro domingo do mês é o domingo de Santa Ceia, onde nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus. Olhamos para trás, lembramos que Jesus morreu na cruz do Calvário. Olhamos para frente, para o futuro, com esperança. Jesus em breve voltará e um dia estaremos com Ele no céu, celebrando as bodas do Cordeiro. Olhamos para dentro de nós, examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, 1 Coríntios 11, ou seja, nós fazemos um autoexame do nosso coração, da nossa vida com Deus, como é que está a nossa aliança com o Senhor, temos ouvido a Jesus, temos obedecido a Jesus e também olhamos para o lado, não estamos sozinhos, estamos na família de Deus. São os 4 olhares importantes na Santa Ceia diante do Senhor. Então, ouça a voz de Jesus. Segundo lugar, siga as orientações de Jesus. A Bíblia diz: na multidão de conselheiros há sabedoria. Às vezes você precisa tomar uma decisão difícil na sua vida, ouça o conselho de pessoas que temam a Deus. Se é numa área específica da tua vida profissional, ouça conselhos de pessoas que conhecem daquela área. Na multidão de conselheiro há sabedoria, né? Deus usa pessoas também que temam a Deus, que conheçam a palavra para nos ajudar, nos instruir. Às vezes falar da parte do Senhor, um profeta, um pastor, um líder maduro, um cristão que realmente conhece as coisas de Deus, podem nos ajudar a ouvir a voz de Deus. E mais do que isso, irmãos, ouça a voz de Deus, primeiro princípio, e segundo, siga as instruções de Deus para a sua vida. É claro que nós temos que ter discernimento, não é todo mundo que fala de Deus que é uma boa pessoa, que é uma boa instrução, que é a voz de Deus para as nossas vidas. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender por nós mesmos, dependemos nós completamente do Senhor. Aprendemos cada um de nós, à luz da palavra de Deus e através da voz interior do Espírito Santo, ouvimos a voz de Jesus e seguimos de forma precisa, fidedigna, as instruções do Senhor Jesus. A Bíblia diz que os discípulos fizeram conforme Jesus falou e tudo aquilo que Jesus falou de forma profética aconteceu. Foram atrás do cara, o cara mostrou o cenáculo, né? Esse homem aqui que não diz o nome, foram, prepararam todas as coisas. No outro trecho fala da jumentinha também, quando Jesus mandou eles buscarem a jumentinha para que ele pudesse entrar de forma triunfal em Jerusalém. Jesus é o próprio Espírito de profecia, então tudo aquilo que Jesus fala acontece, tudo aquilo que Jesus, se pararmos para ouvir a Jesus e ouvirmos de forma fidedigna, precisa, as palavras de Jesus, os mandamentos de Jesus, teremos uma vida abençoada. Seremos como os discípulos aqui, verdadeiros discípulos de Jesus. Lembre-se, um discípulo de Jesus é aquele que carrega a sua cruz, é aquele que nega a si mesmo e é aquele que segue os passos de Jesus. 3 características de um discípulo de Jesus: alguém que carrega a sua cruz, alguém que nega a si mesmo, ao mundo, as tentações, as inclinações da carne, e aquele que segue os passos de Jesus, o exemplo, a vida, a obra. É um imitador de Cristo, quer ser cada dia mais parecido com Jesus, quer ter a plenitude do Espírito de Jesus sobre a sua vida em consagração, em santificação e honra diante do Senhor. Amém? Que todas as manhãs possamos mergulhar, assim como fizemos hoje, na palavra de Deus, possamos ouvir a voz de Jesus e, mais do que isso, praticar, colocar em prática, em ação, em atividade, seguirmos as instruções precisas de Jesus para que possamos ter uma vida abençoada na presença do Senhor. Jesus mesmo diz
em João 10,10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância é uma vida de qualidade. É a vida, é a Canaã para nós espiritual. A vida vivida no máximo do seu potencial. Isso só é possível com Jesus de Nazaré. Que Jesus seja o teu Senhor. Se Ele é o Senhor, é Ele quem manda. Nós somos seus servos. Nós somos seus escravos por amor. Somos servos do Deus Altíssimo. Somos servos de Jesus. Ele é o Senhor e como Senhor, Ele fala e deve ser obedecido para que tenhamos uma vida graciosa, gloriosa na presença do nosso Senhor. Que você tenha um dia abençoado, que você tenha uma semana de vitória, de graça. Lembre-se, Jesus é a resposta para a sua vida, para as suas dificuldades, para aquilo que você está vivenciando e passando. Jesus é a resposta. Eu quero terminar aqui orando por você de forma gloriosa, em nome de Jesus. Também quero deixar a oportunidade, aqui embaixo tem as nossas redes sociais, siga-nos através do Instagram, YouTube, Facebook, Igreja Casa na Rocha. Também siga o nosso site, casanarrocha.com, tem artigos, vídeos, áudios, tem também todas as informações de como você pode contribuir conosco através desse ministério. Exerça a sua generosidade, semeie no reino de Deus, colabore conosco na pregação do Evangelho, no estabelecimento de um ministério de restauração de vidas, casas, famílias. Tudo isso está aqui embaixo, todas as informações para que você possa contribuir conosco. Desde já agradecemos o carinho, o cuidado dos irmãos para com a nossa família pastoral e esse ministério abençoado, Casa na Rocha, que Deus estabeleceu para nós. Nosso site, casanarrocha.com. Quero mandar um abraço para Dolores Conaccione, Fábio Alvarenga, a Marilde, a Caia Amarilde, José Marjovino, a Misaela Rodrigues, a Nayana Furlan, todos os nossos amados irmãos estão aqui online conosco. Se você chegou agora no final, volte novamente esse vídeo e assista todo ele em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem hoje é preparativos para a ceia. Preparativos para a ceia. Se realmente queremos participar da mesa do Senhor, da comunhão com o nosso Salvador, da unção, do cálice que transborda e a alegria, a unção que é derramada sobre a nossa cabeça, ela está mediante a comunhão com o Senhor, através da Santa Ceia, da comunhão uns aos outros com os nossos irmãos, a famosa koinonia, que é a palavra grega que significa comunhão. Se queremos realmente participar dessa comunhão maravilhosa, gloriosa, em primeiro lugar, ouça a voz de Jesus. Em segundo lugar, siga fidedignamente, fielmente as instruções de Jesus, para que tudo que você fizer seja abençoado, tenha sucesso, seja próspero, seja realmente agraciado debaixo do favor e da bênção de Jesus. Que Deus os abençoe. Quero terminar orando pela sua vida. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, junto com os meus irmãos. Eu oro em favor de cada um deles, Pai. Obrigado porque cada trecho pequenino da Bíblia, ó Deus, cada pequena porção da Tua palavra tem riquezas insondáveis, riquezas gloriosas para cada um de nós, ó Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos seguir as Tuas instruções de forma fidedigna, queremos, ó Deus, receber o fruto, a recompensa da nossa obediência, que é o Teu favor, que é a Tua direção, que é a vida abençoada que o Senhor planejou para nós. Senhor, que possamos viver nessa dimensão, em obediência, graça, glória, diante do Senhor e diante das pessoas. Abençoa os Teus filhos, as nossas casas, as nossas famílias, sejam agraciadas pelo Senhor. Abençoa, Deus, cada dizimista, cada ofertante, cada irmão e irmã que juntamente conosco se engaja nessa obra linda que Jesus está fazendo. Que as janelas dos céus se abram, que haja chuva de bênçãos, que a glória do Senhor vá sobre cada um deles, manifestando o Teu poder, a Tua unção. Proteja, Pai, as suas finanças, abre portas de trabalho, negócios, clientes, coloca os Teus anjos a trabalhar a favor dos Teus filhos, de tal forma que haja abundância, provisão,
prosperidade e bênção. Se ouvirmos a tua voz e seguirmos a tua orientação, o teu conselho, com discernimento, com percepção espiritual correta, temos certeza que viveremos a vida que o Senhor tem planejado para nós, e é o que nós desejamos. Em o nome de Jesus, abençoa cada irmão, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos. Nós repreendemos toda ação do mal, de demônios opressivos, opressões malignas, demônios que embaraçam, atrapalham, ataviam a vida das pessoas. Nós damos uma voz de comando agora: sai, em nome de Jesus, sejam curados, sejam livres, sejam libertos de todo o mal, em nome de Jesus. Toda depressão, angústia, tormento, síndrome do pânico, caos seja destruído, a ordem seja estabelecida, e a glória e a graça do Senhor venha sobre cada casa, família, coração, pessoa, indivíduo, coletividade. É o que nós te pedimos, ó Deus, de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Deus os abençoe. Graça e paz de Jesus. Amém e amém.